Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês, amém? Vamos abrir nossas Bíblias aí no Salmo de número 42, que será o salmo da nossa meditação nesta manhã. Se você, por gentileza, tem condição de ficar em pé, eu gostaria de pedir a você para fazê-lo, para juntos lermos todo esse salmo de número 42. O título diz: A alma anela por Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar em lamento sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: onde estás o teu Deus? Onde o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Podem sentar, queridos irmãos. Nós temos uma relação universal que se estabeleceu desde o início da criação. A relação entre aquele que é cuidado e aquele que cuida. Podemos perceber isso, irmãos, desde as nossas relações mais íntimas. Os pais cuidam dos seus filhos, os avós cuidam dos netos. Nós temos um leque de relacionamentos, onde nós vemos o papel daquele que cuida e daqueles que são cuidados. E nessa manhã eu quero te fazer um convite muito especial. Não tirando de você o direito, não querendo denegrir a sua imagem ou dizer que você é incapaz, mas assim como o filho se joga nos braços dos pais, certo desse cuidado, assim como o paciente confia e entrega a sua vida nas mãos dos médicos, eu quero convidar você hoje, mais uma vez repetindo, não tirando de você o seu direito e não dizendo que você é incapaz, mas eu quero convidar você hoje a confiar, a entregar os cuidados da sua vida ao sumo pastor das nossas almas, Jesus. Porque o pastor também cuida das ovelhas. Ele cuida das suas ovelhas. E não há ninguém que cuide de você como Jesus pode cuidar. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos aquietar o nosso coração.
Vamos deixar nossas preocupações, vamos deixar os nossos pensamentos e vamos experimentar nesse momento nos lançarmos nos braços do Senhor e deixar que Ele cuide de nós. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, viva, eficaz, poderosa. Pedimos, ó Deus, que através da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua bondade, o Senhor possa manifestar Teu amor, Teu cuidado, Tua bênção, Tua presença, Tua cura, Teu renovo, Tua força, por meio da Tua palavra e no poder do Teu Espírito ao Teu povo, à Tua igreja, aos Teus filhos. Obrigado pelo meio de graça, do qual já somos fortalecidos, que é a ceia do Senhor. Mas rogamos, ó Deus, que mais uma vez Tu sejas gracioso para penetrar onde ninguém pode ir, no mais profundo do nosso ser, da nossa alma, através da Tua palavra e do Teu Espírito, que é uma espada cortante de 2 gumes, para nos fortalecer, nos abençoar, nos renovar, curar-nos, dar-nos a alegria do Teu Espírito, renovarmos na Tua presença, que possamos sair daqui verdadeiramente curados e mais fortes do que quando entramos, possamos sair daqui fortalecidos e abençoados pelo Senhor. Queremos entregar nosso coração, entregar nossa alma, nossa vida, aos cuidados do Senhor nessa manhã e para todos sempre. Assim oramos e assim Te agradecemos. Amém. Estamos a aproximadamente 2 semanas do término do ano de 2020. Estamos às portas de descortinar o palco de um novo ano, o ano de 2021. Já pensou nisso? E podemos parar agora para considerar algumas coisas que esse ano nos traz à memória. Rapidamente, alguns pequenos flashes. Praga de gafanhotos, 40 milhões de gafanhotos que destruíram grande parte da lavoura, trazendo muito prejuízo. Explosão lá nas docas de Beirute, com consequente mortes e muitos desabrigados. Tivemos a manifestação de Vidas Negras Importam, movimento mundial de uma manifestação contra o racismo. Tivemos o ciclone bomba no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com mortes e prejuízos. Queimadas no Pantanal, comprometendo a biodiversidade. Muitos flashes, muitos outros que poderíamos descrever, mas eu penso que o movimento mais importante desse ano foi em março, com a chegada do Covid, trazendo mudanças profundas no mundo, mortandade, mexendo profundamente com a economia, com a relação entre os países, trazendo-nos um novo hábito de vida cotidiana, com higienização, afastamento social. Vimos um aumento na procura por seguro de vida, vimos um aumento por procura de medicamentos que poderiam trazer a nós alívio ou até mesmo algo bom em relação a esse tremendo vírus que temos enfrentado. E, na verdade, ainda fica para nós a apreensão de viver contra uma ameaça invisível de poder letal, que provoca medo, pavor, abatimento. Esse ano foi um ano crescente de muita depressão e de suicídios, por conta de tudo que está diante de nós, por conta dessa pandemia e por conta das situações que temos cada um do seu dia a dia, dos seus próprios enfrentamentos particulares, das situações pessoais que cada um de nós tem convivido. Esse tema que é abordado no Salmo 42, nos fala desse estado de alma
que não é algo que seja incomum a nós, pelo contrário. Eu penso que cada um de nós, durante a vida, e por que não dizer, especialmente nesse ano de 2020, experimentou algum momento de abatimento da alma. Poderíamos chamar de estado de melancolia ou de depressão. Penso que todos nós, de algum momento, em algum grau, pôde experimentar isso. E segundo a psicologia, você pode experimentar de dois modos: a depressão endógena, que é aquela causada por predisposições ou até mesmo de você ter herdado isso de seus pais ou uma situação hormonal, é algo seu interior. Mas você pode ter experimentado também ou experimentar a depressão de forma exógena, ou seja, daquela que vem de fora, dos seus relacionamentos, das suas ações, daquilo que acontece do mundo e interfere no seu mundo interior. E eu penso que esse ano de 2020, esse tipo de depressão, essa melancolia, esse abatimento alcançou muitas vidas e, por que não dizer, tem alcançado também muitos daqueles que andam com Jesus. Algum tempo atrás achava estranho algum pastor, algum presbítero, diácono, algum membro da igreja dizer: eu estou com depressão, eu estou triste, eu estou abatido. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar várias pessoas que experimentaram isso, e que não é algo que vai deprimir você, ou que vai diminuir você, ou que vai fazer de você uma pessoa aquém das outras, mas é algo comum, é algo que pode acontecer, seja endógeno ou exógeno, é algo que nós estamos a experimentar no decorrer da nossa vida. Quando nós olhamos para o Salmo 42, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Nós não temos o autor do Salmo, embora muitos comentaristas vão conjecturar que o autor foi Davi, porque este salmo se assemelha muito com o Salmo 63, escrito por Davi, quando Davi estava sendo perseguido. E aqui, os comentaristas dizem que pode ter sido Davi escrevendo da sua perseguição, quando Saul perseguiu, ou quando a rebelião do seu filho Absalão também o fez fugir da sua estada, do seu lugar, do seu conforto. Davi teve que partir para não ter a sua vida, então, retirada pela perseguição de Saul ou de Absalão. E com isso, Davi não pode mais entrar no santuário para adorar a Deus. Por isso ele perde os privilégios de gozar dos benefícios da adoração pública e comunitária. Ele não está mais em contato com o povo de Deus, mas está distante, tanto do povo de Deus como também do templo. E se é Davi, então, que escreve este salmo, ou se é um outro salmista desconhecido, certo é que ele está fugindo, está sendo perseguido, está debaixo de uma ameaça, está debaixo de um perigo. E ele vai escrever esse salmo exatamente quando ele está se sentindo assim. E esse salmo reverbera para nós hoje o que nós estamos passando. Reverbera para nós hoje a situação decorrente a partir dessa pandemia que está diante de nós e que ainda não acabou, e que não sabemos ainda certamente quando todas essas coisas vão passar. Eu quero trabalhar com você então a leitura desse salmo e de forma particular examinar todos esses versículos para ver como esse salmista enfrenta essa situação e como é que ele consegue sair disso. Porque eu penso, meus irmãos, e tenho esse pensamento como algo firme no meu coração. Apesar da depressão ser um estado, não é a vontade de Deus que você permaneça nesse lugar. Podemos visualizar a depressão, a melancolia, essa tristeza, esse abatimento do salmista, como eu vejo a minha esposa, que gosta muito de plantas. Minha esposa, na escada da nossa casa, tem um monte de plantas. Se tivesse espaço, ela colocaria a planta até no telhado, mas dentro da casa já invadiu, na escada também. Ela ama plantas, mas ela observa. Quando uma planta não tem os raios do sol, quando a planta não tem as suas raízes num solo onde ela pode trair para si os nutrientes,
a plantinha começa a murchar, começa a definhar. E a depressão é como se fosse alguém sendo colocado como essa plantinha. Faltou o cuidado, faltou o nutriente, faltou a vida, e sim, ela está agora diante do vento, das intempéries, ela vai murchando. A depressão, ela é um processo que pode levar a pessoa realmente até a morte, ao definhar da vida, ao extinguir nela a energia vital para que ela possa continuar a viver. Olhe o Salmo comigo. Observe como está o salmista e o que ele vai fazer para encontrar solução para o seu quadro. Versos 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele usa para expressar e para colocar em sintonia com aquilo que ele está sentindo, uma figura, a corça. A corça que tem sede pelas correntes das águas. E ele observa que essa corça tem sede pela corrente das águas, suspira pela corrente das águas, porque ela faz isso porque é um animal em fuga. A corça não tem como se defender dos seus predadores, ela não tem dentes afiados, ela não tem garras protetoras, ela não tem chifres para poder se defender. A única forma da corça fugir das suas ameaças, dos seus predadores, é correndo, é fugindo. E aqui ele está vendo que essa corça fugiu, ela correu, ela conseguiu se livrar da força, da velocidade do seu opressor. Mas quando ela termina de correr, quando ela está fora de perigo, ela começa a afagar, ela começa a ofegar, ela começa a suspirar. E dizem os comentaristas que esse suspiro da corça é algo terrível. É como se alguém estivesse nos seus últimos suspiros, desfalecendo, morrendo, porque ela sabe que ela precisa encontrar água. Água para ela é vida, água para ela é renovo, água para ela é sustentação, água para ela é se fortalecer, água para ela é começar de novo. E assim o salmista vai olhar para essa corça, esse animal, e dizer: assim como a corça, assim como ela precisa de águas, está ofegante por isso, eu também, na minha aflição, na minha ameaça, nos meus perigos, no meu cansaço, no meu caminhar, assim também eu preciso, eu anelo pela presença de Deus. Assim também é o coração do crente, segundo o salmista. Sem a presença de Deus, o crente definha. Sem a presença de Deus, o homem morre, fica em estado de inanição e certamente há de perecer. Deus, meus irmãos, Deus, meus amigos, é a coisa mais importante para o crente em qualquer tempo, pois ele sabe que só Deus é a fonte da sua vida. Embora seja certo que durante a ameaça, ele sabe que a sua nutrição, seu alívio, seu frescor e o seu renovo não pode ser encontrado nos homens. A corça sabia que o único lugar para ser renovada, fortalecida e ter vida era a torrente de águas. Assim também o salmista sabe que o único lugar onde ele pode ser renovado e fortalecido nas ameaças é na presença de Deus. Uma que a corça está privada desse benefício, quando ela não pode ter isso que lhe foi outorgado, ela sabe que as águas são o seu alimento insubstituível. Assim também, meus irmãos, o crente precisa ter a consciência de que alimentar-se de Deus, ter comunhão com Deus, sempre, em particular, em meio às tempestades da vida, sem dúvida, é tudo que o crente precisa. Assim, meus irmãos, essa ausência de Deus é algo insuportável para o verdadeiro cristão. Por essa razão, é que ao cumprir ordens restritivas por conta do Covid, nos é tão caro ficar sem poder reunir com toda a igreja. Nos é tão caro ficar sem poder vir ao culto, aos estudos bíblicos, vir então à reunião de oração e ter que marcar uma agenda. Por isso que isso nos é tão caro, porque nós temos a certeza de que estar aqui com os irmãos, estar aqui comemorando e celebrando e participando dos meios de graça,
tudo isso nos dá um encontro revigorante com o Senhor. Essa comunhão dos santos, o culto, tudo isso nos dá esse encontro maravilhoso que nos renova na presença de Deus. Por isso que isso é tão caro. Por isso o salmista pode usar essa figura e dizer: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Que seja essa uma verdade irrefutável, insubstituível para mim e para você nessa manhã. A presença de Deus, estar na presença de Deus, em comunhão com o Senhor, é a coisa mais importante da nossa vida. O verso 3 diz assim, leia na sua Bíblia, por favor: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? O que acontece com a vida daquele que está caminhando continuamente, cotidianamente, fora da presença de Deus, sem comunhão com Deus, em tempos como esse que nós estamos vivendo? Qual é o seu alimento? O alimento dessas pessoas não é outro, meus irmãos, senão suas próprias lágrimas, as suas dores, o seu sofrimento. Faz parte do alimento daqueles que estão longe da presença do Senhor. Não precisamos buscar uma outra resposta para essas pessoas que estão vivendo longe de Deus, apesar da aparência, apesar do cargo, apesar do status, apesar das roupas. Elas estão chorando por dentro e sofrendo porque não estão caminhando com o Senhor. Não nos enganemos. Essa alegria, essa força e essa vida oriunda apenas de uma comunhão com Deus. Por isso precisamos anunciar que Jesus Cristo veio para nos dar vida. Só Ele pode nos dar vida, e vida com abundância. Verso de número 4. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Agora ele está trazendo à sua memória algo muito importante. O salmista vai olhar no retrovisor da sua vida. Ele vai olhar no retrovisor da sua vida e o que ele vai ver? Ele vai ver que no passado existia uma enorme alegria no seu coração. Que alegria era essa? Era ir à casa de Deus. Que alegria era essa? Era estar com o povo de Deus. Que alegria é essa? É louvar a Deus juntamente com a raça eleita, com o povo escolhido. Essa lembrança, esse olhar no retrovisor, traz a ele muita alegria, porque agora ele está impedido de fazer isso. Ele não pode guiar o povo em adoração. Ele não pode ir ao templo, ele não pode entrar em comunhão com o povo, ele não pode estar na presença de Deus. Ele lembra dos cânticos, ele lembra como aquele povo unido expressava gratidão, louvor somente a Deus e como aquilo lhe fazia bem. Esse fato de estar na presença de Deus, com o povo de Deus, para ele trazia uma alegria indizível. Ele está lembrando dessas coisas, mas agora a sua realidade é outra. Ele está longe dessa comunhão, longe dessa presença. Então, porque ele está assim, ele vai conversar com ele de novo, no verso 5. Olha a sua Bíblia, por favor. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, Ele, meu auxílio e Deus meu. Hoje, na vida do salmista, no momento que ele está escrevendo, há muito abatimento, há muita melancolia, muita tristeza. Mas ele faz algo raro, que muitos de nós não fazemos ou temos medo de fazer. Ele faz uma introspecção. Ele mergulha para dentro de si mesmo. Ele tem coragem de olhar-se no espelho, olhar a sua alma e dizer: eu estou abatido, eu estou triste, eu estou passando por um período de depressão, a minha alma está encolhida, o meu mundo interior está se desfazendo, eu tenho que conhecer assim mim mesmo e perceber que isso é verdade. Para esse salmista, para esse irmão, não há máscaras,
não há resistências, não há hipocrisia, não há mentira. Ele olha para si mesmo e diz: minha alma, por que você está abatida? A minha alma está abatida, sim. Eu acho lindo esse salmo, porque o crente aqui se apresenta diante de si mesmo, ele toma consciência da sua realidade. Tudo que vem acontecendo no meu mundo exterior, essas coisas que eu estou vivendo agora, estão trazendo a mim abatimento. Você já fez esse exame? Você já olhou para dentro de si mesmo e já percebeu, e já tomou conhecimento, já se olhou no espelho e aceitou a sua condição? Como é que você está aqui, meu irmão, nessa manhã? Como que você vai terminar esse ano de 2020? Estamos fechando esse mês de dezembro. Como é que você está? Como você vai virar o ano? Qual é a condição da sua alma? Então, na primeira parte do verso 5, ele revela com sinceridade a descoberta da sua autoaceitação do que ele é, do que ele está vivendo. Mas na segunda parte do verso 5, ele mesmo dá a si uma resposta. Por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Aqui o crente vai expressar 4 verdades tangíveis a todos os que sofrem, a todos os que assumem o seu sofrimento, mas que aprendem a esperar no Senhor. 4 verdades que nos são possíveis a cada um de nós. Primeira verdade, ele diz: espera em Deus. A primeira coisa que devo fazer quando percebo a minha melancolia, a minha tristeza e o meu abatimento é esperar em Deus. Isaías 40 diz o que a respeito daqueles que esperam no Senhor? Aqueles que esperam no Senhor renovam, começam a correr, começam a voar, têm asas como águia. Esperar no Senhor é ter renovo. Esperar no Senhor é ter forças. Esperar no Senhor é ver Deus tomando você pela mão e dando você força para continuar a caminhar. Esperar no Senhor é aquilo que está escrito, a descoberta do grande reformador ou do pai da reforma. Como ele diz que o justo viverá. Ele não morrerá pela fé, mas ele viverá pela fé. A fé traz vida. A esperança é vida. Quando nós aguardamos no Senhor, nós estamos vivos. Quando nós temos a fé no Senhor, nós não ficamos mais no estado de abatimento. Recebemos força para poder continuar. E é o próprio Davi que escreve no Salmo 40: esperei confiadamente no Senhor, e o Senhor fechou os ouvidos para mim, não se inclinou a mim. É isso mesmo o Salmo? Esperei confiantemente no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e abriu os seus ouvidos, tirou os meus pés de um charco de perdição. O Senhor nos tira desse lugar horrível porque nós aprendemos a esperar no Senhor, aprendemos a confiar no Senhor. Mas quando nós não aceitamos o estado que estamos, ou quando nós buscamos outros recursos, esses benefícios não nos são alcançados, não nos são favoráveis. Então precisamos aprender que a confiança em Deus é um antídoto soberano contra o desânimo, contra o abatimento, que é prevalecente a inquietação do nosso espírito. A primeira coisa que o salmista faz na sua condição é esperar no Senhor. A segunda coisa, ele diz lá no texto, versículo 5, eu ainda o louvarei. Ele tem 4 certezas. A primeira, esperar no Senhor. A segunda, ele vai voltar a ter alegria. O abatimento não vai permanecer. A certeza de que todo abatimento, toda tristeza, todo lamento, toda lágrima, toda desesperança, tudo vai ser transformado em louvor. Ele vai cantar de novo. A ação de Deus, tão soberana no seu coração, vai dar a ele um estado de gratidão e de alegria, que ele vai voltar a ter júbilo ao seu Deus, aquilo que ele não tem agora, mas ele terá, porque ele vai esperar no Senhor.
esperando no Senhor, há o renovo da alegria, da presença de Deus, pois a alegria do Senhor, ela também é a nossa força. O crente tem a certeza de experimentar tal mudança no seu estado de espírito, porque Deus não vai deixá-lo no abatimento, mas vai transformar as lágrimas em alegria. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Terceira verdade que o salmista encontra é que Deus é o seu auxílio. A primeira, ele espera. A segunda, a certeza da adoração, do júbilo, do louvor, a transformação do seu mundo interior em alegria. E a terceira, então, é que ele sabe que Deus é o seu auxílio. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos passando por esse momento de tristeza, de sofrimento, de angústia profunda, e o pensamento que vem no nosso coração é que nós estamos sozinhos. Não tem ninguém com a gente. Nos enganamos, pois existe uma palavra fiel de Jesus que disse: estarei convosco há alguns dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está do nosso lado, ainda que não vejamos. Ele está do nosso lado, ainda que não podemos sentir. Ele é o nosso auxílio presente em todas as horas. Ele nunca nos abandona. E o salmista traz para ele essa verdade no seu abatimento: eu vou esperar em Deus, tenho certeza que a minha alegria virá, mas também tenho certeza que Deus está comigo. Ele não me abandona. E a quarta verdade é que ele diz que esse Deus é o seu Deus. Versículo 5 está aí dizendo para nós: espere em Deus, Ele é o meu auxílio, Ele é Deus meu. Que Deus é esse, meus irmãos? Que é Deus Criador, que é Deus Senhor do Universo, que é Deus dos arcanjos, dos anjos, dos querubins, que é Deus e Senhor de Israel, é Deus da igreja. Mas acima de tudo, ser Deus acima de tudo e de todos, Ele é seu Deus, particular, pessoal. Ele tem uma relação de pessoalidade com você. Ele é uma pessoa que se relaciona diretamente contigo. E o salmista traz isso ao seu coração. Ele é o meu Deus, alguém que eu posso me relacionar particularmente. E isso vai ajudá-lo então a vencer esses momentos de angústia. Eu não me relaciono com Deus quando eu estou no templo apenas, não me relaciono quando eu estou numa reunião com meus irmãos, mas eu tenho uma relação particular, pessoal com Deus todos os dias. Há uma individualidade entre eu e Ele. E essas coisas trazem ao coração do salmista um novo ânimo. Ele se aferra, ele se apega a essas verdades quando ele está com o coração abatido. Eu vou esperar em Deus, tenho certeza que o meu ânimo no coração vai se transformar em alegria, tenho convicção que Ele está comigo e tenho a certeza que me relaciono com Ele particularmente. Ele é o meu Deus. Versículos 6 e 7, continua. Olha a sua Bíblia, por favor. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de Ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas passaram por sobre mim. Ele lembra mais uma vez, ele traz alguma coisa à memória. E dessa feita ele lembra do Rio Jordão, ele descreve uma cena grandiosa, a nascente do Rio Jordão, é exatamente ali nas encostas do Monte Hermon, e mais abaixo um pouco, as colinas de Mizar. Ele continua dizendo que um abismo chama outro abismo. Ou seja, no alto, como uma catarata, como uma cachoeira muito grande, desce o Rio Jordão. Ela desce esse abismo e lá embaixo ela vai formar o Rio Jordão. As águas começam lá em cima, nessa nascente, nessa catarata, nessa cachoeira, e desce esse abismo e forma lá embaixo o Rio Jordão, e vai tomando as colinas, ele vai penetrando e vai passando. É uma cena dantesca, grandiosa. Ele diz que ele lembra dessas coisas sofrendo. Por que sofrendo? Porque ele diz:
são como o fragor das tuas catadupas, ou seja, das cataratas, das vagas dessas águas que estão passando sobre mim. Está lembrando, olha, o meu sofrimento, a minha angústia, a minha dor, o meu abatimento, é como se eu estivesse debaixo da força dessas águas, como se elas estivessem forçando-me para baixo. Como diz o profeta Jonas, né? Que estava lá embaixo, na boca do peixe, mas no fundo do mar. O salmista faz novamente o exercício de olhar para o retrovisor da história e considerar, sim, os momentos difíceis, mas acima de tudo, reconhecer a presença desse Deus bendito que constantemente está presente na sua vida. Ainda que eu esteja submerso sobre essas águas de sofrimento, ele sabe que Deus está junto a ele. Verso 8: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Contudo, apesar das águas, do sofrimento, o Senhor está comigo diuturnamente, ininterruptamente. Durante o dia Ele coloca sobre mim a sua misericórdia. E durante a noite Ele renova em mim o seu cântico, um louvor de gratidão ao nosso Deus. E não pode ser diferente. Se temos da parte de Deus a misericórdia dEle conosco, cuidando de nós, chegamos à noite, vamos deitar, entoamos um cântico de oração e de gratidão ao nosso Deus. Essa é a experiência do salmista, que vai aprendendo cada dia a olhar para dentro de si, a reconhecer-se, a ver o seu estado, mas acima de tudo, a esperar e a confiar no Senhor. Dos versos de 9 a 11, digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, teu Deus, onde está? Por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Não obstante as dificuldades do tempo presente que o salmista passava, não obstante as lutas que ele tinha, externas e internas, ainda há um agravante de algo que pode somar mais sofrimento a ele: a presença dos seus inimigos. Esses inimigos estão provocando ele, tentando induzir ele a ter um olhar depreciativo para com Deus. Os inimigos perguntam: onde está o teu Deus? A zombaria, o escárnio, a provocação da dúvida, a intenção de esvaziar a fé por parte dessas pessoas estão na vida do salmista. É como se pudéssemos ouvir hoje as pessoas nos perguntarem a mesma coisa. Se Deus existe, por que as coisas estão assim? Por que Deus permite tanto sofrimento? E você? Por que você passa por tanta coisa que outros não passam? Onde está o seu Deus? Estas pessoas, meus irmãos, bem como avisou Jesus, às vezes estão bem pertinho de nós, né? Às vezes estão dentro da nossa casa, como Jesus falou. Nossos primeiros inimigos estão dentro do nosso lar. Nossos inimigos, às vezes, estão com essa zombaria, escárnio, lá na sua academia, onde você estuda, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança. Alguém que olha para você e fica perguntando: cadê o Deus dele? Onde Deus está? Se acompanharmos com atenção esse salmo, meus irmãos, veremos que o salmista tem uma resposta para o ataque dos seus algozes. Ele tem uma resposta na ponta da língua pronta para essa pergunta. Versos 3 e 4. Voltemos aí ao salmo. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama minha alma.
de como eu passava com a multidão do povo e os guiava com procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. Quando ele é provocado, quando a sua fé em Deus, o crente coloca o olho no retrovisor e volta a olhar tudo que aconteceu, tudo que ele viveu, e isso vai trazendo para ele resposta. Onde está o teu Deus? Meu Deus é um Deus que estava no meu passado, é um Deus que fez a minha história, é um Deus que me salvou, é um Deus que cuida de mim, é um Deus que tem sempre se mostrado benévolo, bondoso para comigo. A primeira ação do salmista para refutar o ataque dos seus inimigos também é olhar para trás e ver que Deus é um Deus maravilhoso que caminhou com ele o tempo todo e até o presente momento. Isto confirma o Salmo 126, versos de 1 a 3, não é verdade? Que está escrito lá no Salmo 126, de 1 a 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem? Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. O salmista diz para os seus algozes, inquisitores, inimigos: dá uma olhadinha para o meu passado. Como as nações estão dizendo, grandes coisas fez o Senhor por eles. Olha o que Deus tem feito por mim. Existe uma mensagem de um pregador do passado, pastor bem pentecostal, Jimmy Swaggart. Ele conta que o seu pai estava na igreja, junto com um amigo, e eles não eram evangélicos. Os dois tiveram a oportunidade, a um convite de entregar a vida a Jesus. O seu pai assim o fez. O amigo do seu pai não conseguiu essa graça. E ele, ainda criança, observou aquela cena. Mais tarde tornou-se adulto, tornou-se pregador e voltou na cidade da sua origem e pôde então rever os amigos. E uma das cenas que mais o chocou foi ver o filho do pai do amigo que não havia experimentado a conversão. Ele viu que o filho estava na sarjeta, alcoolizado, a vida destruída. Ele pensou consigo mesmo na sua pregação, Jimmy Swaggart disse: se o meu pai não tivesse tomado a decisão por Jesus, quem sabe seria eu naquela sarjeta. Mas Deus encontrou meu pai, Deus me encontrou, Deus me salvou. A minha vida é totalmente diferente, porque agora o Senhor Jesus tem cuidado de mim. Podemos dizer exatamente para aqueles que estão ameaçando a nossa fé, como fez o salmista: olha para trás, veja o que Deus fez na minha vida. Ele me salvou, Ele tem abençoado a minha caminhada para a glória de Deus. A segunda reação do salmista, que está aí para com seus algozes, que ele diz que Deus é a sua rocha. Veja, meus amigos que me acusam onde está o meu Deus é a minha rocha. Como disse Jesus, eu não posso edificar a minha vida sobre um terreno maleável, sobre um terreno que não me dá segurança, mas quando vem a tempestade, quando as águas se levantam, quando vem o forte vento, a minha vida está sendo construída, edificada no Senhor, que é minha rocha, então eu permaneço. Quantos que não conseguem permanecer em meio a dificuldades, as tempestades da vida, mas eu continuo de pé, não por minha força, mas porque a minha vida está sendo edificada na rocha que é Jesus. Ele está mandando essa mensagem para os seus algozes: olhe para o meu passado e olhe aonde está sendo edificada a minha vida. Em segundo lugar, a reação do salmista quando atacado em sua fé é alimentar a sua alma através da esperança. Versículos 9 e 11, como já lemos, né? Do Salmo 42. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que de andar eu lamentando sob a pressão dos meus inimigos?
Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, teu Deus onde está? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Espera em Deus. Ele responde aos seus algozes: a minha fé está firme no Senhor. O crente precisa fazer a si mesmo esta autocensura, esta admoestação, esta autocrítica. Por que você está abatida, ó minha alma? O Salmo 139, versos 23 e 24, o salmista caminhou por esse mesmo caminho. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Será, meus irmãos, se o caminho eterno é o caminho da prostração? É o caminho da desistência, da entrega, da ausência de fé, da ausência de esperança, da murmuração? Você concorda comigo que, na verdade, esses aspectos fazem parte do caminho mau? Sim. O caminho da resiliência, o caminho da perseverança, da fé, do louvor, da esperança, este sim é o caminho eterno que Deus quer nos conduzir. João 16, 33, para que possamos trazer de novo essa mensagem ao nosso coração. No mundo, vocês vão passar por aflição, mas tende bom ânimo, estamos bem avisados, há quase 2000 anos atrás. Teremos aflições, sim, mas nós podemos, meus irmãos, renovar o nosso ânimo naquele que pode todas as coisas, o sumo pastor da sua vida, seu Salvador que cuida de você. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que ficamos abatidos? Por que não conseguimos nos levantar? Por que olhamos o mundo, a cor é cinza? Por que olhamos para frente e não há esperança? Por que vamos entrar um novo ânimo com esse estado de espírito? Porque as nossas mentes estão se afastando de Jesus. Estamos nos ocupando com tantas coisas, mas aquilo que é verdade, aquilo que é puro, aquilo que é Jesus, tudo aquilo que manifesta Jesus e a sua palavra precisa ser o centro das nossas atenções, do nosso pensar. É ali que devemos colocar a nossa vida, exatamente em Jesus, o sumo pastor da nossa alma, que cuida de cada um de nós. Termina o salmo, o salmista escreve de novo: espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos perguntar, mais uma vez, esta pergunta para terminarmos a expressão desse salmo. Como você pretende entrar o ano de 2021? Como você pretende terminar o ano de 2020? Abatido, triste, melancólico? Ou você pretende esperar em Deus? Confiar no Senhor? Renovar-se no Senhor? Sabendo que Deus é o bom pastor que cuida de você. Vamos orar? Vamos curvar as nossas frontes, irmãos. Vamos colocar a nossa vida no Senhor. Aquele que renova a nossa esperança, renova a nossa fé, renova a alegria,
renova forças, expectativas, não obstante as dificuldades, presentes e as que virão. O salmista diz: eu vou esperar no Senhor. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou adorar o meu Deus. Algo novo vai acontecer. Algo especial de Deus para a minha vida. Ele está comigo, nunca me abandonou. A alegria do Senhor é a nossa força. Senhor Deus, quão bom e maravilhoso é podermos estar aqui, reunidos com os irmãos. Alegria indizível do salmista. Ele lembrava quando vinha à casa de Deus, com o povo de Deus, com alegria, com júbilo, cultuando o teu nome. Como lhe era bom, como lhe fazia bem a alma, adorar o Deus que é digno de honra, glória e louvor. Como era significativo para ele estar diante do Deus que habita no meio dos louvores. Essa comunhão com o povo santo, diante do Deus santo, é algo muito caro para nós, é muito especial para nós, como era para o salmista. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã. Obrigado por esse culto, obrigado pela ceia, obrigado pela igreja do Senhor que está aqui, para em comunhão uns com os outros e contigo estarmos na tua presença, Deus. Muito obrigado. Obrigado porque isso nos é muito caro. Mas, Deus, temos também a convicção de que durante todo esse ano, em alguns momentos, ou quem sabe até mesmo agora, alguém aqui neste templo, ou que nos acompanha através dessa transmissão, está abatido, está triste, melancólico, sem esperança. Algo está acontecendo ou aconteceu, e ele ficou nesse estado comum. Isso não denigre a sua imagem, isso não o rebaixa. Elias ficou assim. Também agora nós estamos vendo que o salmista pôde ficar assim. É comum a nós, diante de tantos enfrentamentos e lutas, em algum momento da vida experimentarmos isso. Mas Deus, Senhor, aprendemos hoje na tua palavra, viva e eficaz, que podemos esperar em ti. Podemos renovar a nossa fé, pois isso é vida. Podemos ter esperança de que o Senhor está conosco. Isso é uma convicção e nos dá esperança de dias melhores, dias maravilhosos, abençoados pelo Senhor, pois Jesus mesmo é aquele que venceu esse mundo de tribulação. Renova as forças da tua igreja, Senhor. Fortalece a tua igreja, Senhor, nessa manhã. Venha trazer, ó Deus, um frescor da alma, bálsamo de Gileade. Senhor, leva o nosso fardo, faz com que possamos caminhar mais leves, felizes, seguros e abençoados. Enxuga as lágrimas do teu povo nessa manhã, transforma as lágrimas em alegria, transforma a dor, ó Deus, em grande vitória, transforma um abatimento em renovo e força espiritual. Fortalece, alegra e renova a tua igreja nessa manhã, ó Deus, e que ao terminarmos este ano, possamos ouvir realmente as pessoas dizerem: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E ao terminar esse ano, possamos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós estamos alegres, nós estamos felizes, porque o Senhor é a razão da nossa alegria, é a nossa força, é a nossa rocha, é o nosso auxílio. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa, Deus, o teu povo. Continue a nos conduzir nesta manhã e durante todo esse dia. Nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus.